Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer até os corações dos filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, trazendo aquilo que cada um de nós precisa saber e podermos nos achegar mais ao Senhor nosso Deus e também ir cada dia mais adquirindo a estatura de varão perfeito. E para darmos início em mais esta programação, então nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, Senhor. Primeiramente, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e colocamos nossas vidas em Tuas santas mãos. Pedimos a bênção, a direção, a inspiração divina, não somente para quem vai falar, mas para quem vai ouvir também. E assim nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, no santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, a escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, e nós começaremos a partir do versículo 53. Então, se os irmãos desejarem localizar, enquanto isso, nós lembramos que esta programação tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E também na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130,
no Parque Residencial Shalom. E os dias e horários dos cultos estão aí na descrição do vídeo embaixo. E você desejando estar conosco será muito bem-vindo. E também tem o WhatsApp aí para você poder entrar em contato conosco caso você tenha uma necessidade, não é? E então, dito tudo isso, nós vamos agora aqui para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Conforme dissemos, São João capítulo 6, versículo 53. Daí em diante. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis ir vós também retirar-vos? Ou melhor, vamos ler o 67 novamente. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Somente até o 68, não é? E agora nós estamos aqui com a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério, pregada pelo profeta de Deus, William Branham, em Jeffersonville, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 8 de setembro de 1962. E nós estamos lendo aqui numa tradução do Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás, não é? Então, nós vamos aqui começar com a leitura, baseando-nos naquilo que nós acabamos de ler na Bíblia. E começa aqui um pouquinho incompleto, talvez haja dado algum defeito no comecinho da fita, então ficou assim um pouquinho
tem uma reticência aqui e diz assim: reivindicação. Estando bastante cansado e gasto, e tivemos muito companheirismo pela estrada, reuniões maravilhosas, saudando os cristãos de lugar a lugar, desde cima até a costa leste e também na costa oeste, lá no Canadá. E com a boa cooperação entre todas as diferentes igrejas denominacionais, das Assembleias de Deus, da Pentecostal Unida, Igreja de Deus Quadrangular e muitas outras organizações, as quais cooperaram, tendo grandes reuniões, um grande sucesso, desde que isso pudesse ser chamado sucesso hoje. E talvez muitos chamariam isso de grande, mas eu mesmo sou um reavivalista, e o reavivamento, nacionalmente falando, está quase terminando. E eu gosto de ver um reavivamento onde os corações estão em fogo, não aumentando o número, mas reavivamento. Nosso Senhor faz muitos milagres de curar o povo e, naturalmente, muitos foram salvos, e agora estou em casa descansando por pouco tempo e voltarei para o serviço numas poucas semanas, o Senhor permitindo. E agora, isso é para as muitas pessoas e amigos meus ao redor do mundo. Eu gostaria de exprimir nesta noite, aqui no tabernáculo, se qualquer um de vocês estivesse presente e pudesse ver, elas estão realmente com calor aqui no tabernáculo nesta noite. Pessoas estão acumuladas dentro e por todos os lados, de pé, nas portas e ao lado de fora, nos carros e coisas. E está fazendo muito calor e será difícil para o povo e também para mim mesmo. Mas tenho vindo a este lugar que eu quero explicar qual a fase do tempo estamos vivendo, de acordo com o ministério, o que o Senhor me deu. E eu queria gravar isto daqui do tabernáculo. Isto veio ao meu coração na última primavera, mas eu esperei até que eu voltasse aqui e pudesse conseguir uma gravação disso para enviá-la a vocês, todas as pessoas do mundo. Tem sido cerca de 32 anos atrás, quando o Senhor Jesus, não mais de 150 jardas aproximadamente, 140 metros, que é uma nota do tradutor aqui, de onde estou presente, de pé, agora, aqui em Jeffersonville, nas ruas 8 e Penn, na manhã, quando eu lancei a pedra fundamental deste tabernáculo, era somente um pântano e eu morava atravessando para o lado à minha esquerda, aqui. Isto foi antes de eu me casar. Eu estava morando com o meu pai e minha mãe. O Senhor Jesus me despertou na manhã que a pedra fundamental havia de ser lançada cedo, mais ou menos às 6 horas.
E eu estive deitado na cama por algum tempo, com meu coração cheio de regozijo, pensando nesta grande hora, na qual o Senhor Deus me daria um tabernáculo para pregar. Eu era então apenas um jovem, e naquele dia a garota com a qual eu estava, a qual iria ser logo minha esposa no ano seguinte, estava conosco no dia em que lançamos a pedra fundamental. E eu me lembro, naquela manhã, quando acordei e deitado no quarto situado no andar superior, bem aqui na 7ª rua, algo disse: ponha-se de pé. E eu me levantei e eu vi como isto era um grande lugar, e era como um lugar onde havia um rio correndo no vale. E eu desci lá no rio e entendi que aquele era o lugar onde João Batista havia batizado o povo. E eles haviam transformado aquele lugar numa sujeira. E eu estava criticando aquilo, simplesmente dizendo que aquilo não devia ser feito. E enquanto eu estava lá, havia uma voz que falou comigo e me levantou. E eu observei o tabernáculo mais ou menos estado em que está agora. Mas lá havia tantas pessoas, todas acumuladas ali dentro do tabernáculo, nesta condição, mais ou menos no estado que ele está agora. E eu estava feliz, de pé, atrás do púlpito, dizendo: Deus, quão bom tu és em me dar um tabernáculo. E aquela hora, o anjo do Senhor falou comigo e disse: mas este não é o seu tabernáculo. E eu disse: então, Senhor, onde está o meu tabernáculo? E ele me tomou no espírito outra vez e me assentou em um bosque, e descendo o bosque havia somente fileiras de árvores plantadas no mesmo nível, mais ou menos de 20 pés de altura ou 30, e elas pareciam árvores frutíferas, e elas estavam dentro de uns baldes verdes grandes. E então observei a minha mão direita e a minha mão esquerda. Lá havia um balde vazio em ambos os lados. E eu disse: e estes? E ele disse: você tem que plantar neles. Então eu tirei um galho de árvore de minha direita e coloquei no balde do lado direito, e um galho com a mão esquerda e coloquei no balde do lado esquerdo, e eles cresceram rapidamente em direção aos céus. E ele disse: estenda suas mãos e ajunte o fruto daquilo. E em uma mão caiu uma maçã grande e amarela, suculenta e madura. E na outra mão caiu uma ameixa grande e amarela, suculenta e madura. E disse: coma do fruto daquilo, porque é agradável. E eu comi de uma e de outra, muito deliciosas. Vocês conhecem a visão. Foi escrita em um dos livros, eu penso que foi
a história de minha vida, ou o profeta visita a África. E logo então, eu levantei minhas mãos e eu estava gritando a glória de Deus, e de repente aquela coluna de fogo veio sob o topo daquelas árvores, e o trovão e os relâmpagos relampejaram, e o vento soprava muito forte, e as folhas começaram a cair das árvores, e eu olhei para baixo, aqui de pé, a forma deste tabernáculo da maneira que ele está agora. No fim, onde o púlpito deveria estar, lá havia 3 árvores. E aquelas 3 árvores tomaram forma de 3 cruzes. E eu observei que ambas, ameixas e maçãs, estavam juntas em um cacho ao redor no meio da cruz. E eu corri bem depressa, gritando com toda a minha voz, e eu caí sob esta cruz, ou próximo da cruz, e lancei meus braços ao redor dela. E o vento começou a balançar, e o fruto da cruz caiu sobre mim. E eu estava tão contente, somente regozijando. E disse: coma do fruto disto, porque é agradável. Então esse fogo circulante clamou, disse: a seara está madura, mas os trabalhadores são poucos. E ele disse: agora, quando você voltar a si novamente, ou sair disto, leia 2 Timóteo 4. Leia 2 Timóteo 4, 2, porque 2 em forma de 2 is grandes, não é? Timóteo 4. E então eu voltei a mim, e eu fiquei lá de pé, esfregando minha face e minha mão, e logo então, no canto do quarto, o sol brilhava forte, assim. Eu devia ter estado sob a visão por 1 hora ou mais. E ele disse, 2 Timóteo 4, e rapidamente apanhei minha Bíblia e li 2 Timóteo 4. Agora, eu gostaria de ler aquilo agora. E quão estranho isso parece quando 2 Timóteo 4, no lugar no qual parei, e muitas vezes que tenho pregado sobre isto aqui, neste tabernáculo, parece estranho que eu sempre pare nisto. Agora, em 2 Timóteo 4, os primeiros 5 versículos, os quais 5 é o número da graça. Lerei isto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas, mas tu, sê sábio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você já observou, e eu nunca observei isto até este último maio. Eu nunca li daquela escritura mais do que até ali. Isto é tudo que já li sobre isto, porque aquilo parecia como que isto fosse suficiente, porque estava me dizendo para pregar a palavra e para suportar as aflições e para ser paciente, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, e desviarão da verdade, voltando às fábulas. Mas agora, ele nunca disse que eu era um evangelista. Ele disse: faça o trabalho de um evangelista. Paulo dizendo a Timóteo: vem, você já observou como ele diz? Ele não disse: agora você tem sido chamado para ser um evangelista. Ele disse: faça a obra de um evangelista. Vem? Agora, então, observamos lá. Agora, se eu dissesse de todo o meu coração e de todo o meu conhecimento que tem sido cumprido ao pé da letra exatamente isto, é 30 anos atrás. E até onde eu saiba, cada visão que ele tem me dado tem sido cumprida, exceto uma de que mudarei meu ministério, onde eu orarei pelo povo em um pequeno lugar, como um quartinho sob uma tenda, ou um grande auditório, ou algo. Aquilo parecia para mim como uma tenda. Vocês recordam disso? Digo, daquilo. 2 ou 3 anos atrás. Tudo que aquilo causou, eu estava para ir no México, e como choveria aquela noite e o que aconteceria lá embaixo, e ele me falou da primeira puxada do meu ministério. Recordem, acerca daquele peixinho que foi apanhado ou perdido. O segundo era um peixinho pequeno, mas então ele me disse: na terceira puxada não falha, vem? E não diga ao povo. Eu sempre estou tentando explicar o que estou tentando fazer. Ele me fez saber que não fizesse ao povo saber o que estava fazendo, somente fizesse o que ele me dissesse para fazer e deixasse isto, vem? Mas eu sou aquele tipo de pessoa, não tenho segredos, então eu simplesmente digo tudo que sei. Então, isso é somente a criação. Penso eu, mas que eu amo as pessoas e eu quero ardentemente que as pessoas sejam salvas, e assim tento dizer-lhes tudo o que sei, a não ser que seja algo que ele me disse para não dizer. Claro, então, para que eles não percam isso, eu quero que eles vejam isto tão de perto
que lá não haverá erro nenhum nisto. Agora, aquilo aconteceu exatamente. Agora recordem, a exortação era, se nós formos estudar aquilo por um momento, eu te exorto perante Deus e o Senhor Jesus Cristo, o qual julgará os vivos e os mortos perante seu juízo, em seu reino, vem julgar. Te exorto perante Deus e Cristo, que você pregue a palavra, e então ajude-me até esta noite, até onde eu tenha qualquer conhecimento. Nunca tenho pregado nada a não ser a palavra. Vem, e permaneci certo com ela. Tem havido vários problemas, e eu tenho passado por várias perseguições e várias provas. Tive que separar de muitos amigos preciosos por causa desta afirmação: pregue a palavra. E vocês recordam da visão ou da pequena trasladação, como eu chamaria, isto recentemente, onde eu fui tomado e vi aquelas pessoas e olhei de volta para mim mesmo, e todos aqueles milhões lá. E eu disse: eu quero ver Jesus. E ele disse: ele está mais acima. Bem, vê, quando as pessoas morrem, elas não sobem imediatamente para Deus. Isso aqui é um ponto doutrinário muito bom para nós não perdermos, não é? Quando as pessoas morrem, elas não sobem imediatamente para Deus. Agora, tenho certeza que você entenderá isso. Talvez convenha que eu explique isso o melhor que posso. Então estão vocês com pressa? Vamos tomar nosso tempo e tentar fazer isso tão claro quanto for possível. Agora, quando nós nos lembramos que nós vivemos aqui em 3 dimensões. E eu não sei se eu posso nomeá-las ou não. Uma delas é luz e a outra é a matéria. Tome, você se lembra qual é a terceira? Átomo, tempo, correto. Agora, luz, matéria e tempo. E nossos 5 sentidos estão em contato com aquelas dimensões. Nossa visão em contato com a luz, nosso tato em contato com as matérias, e assim sucessivamente. Agora, mas temos contato através da ciência, a 4ª dimensão. Como isso foi? Porque vindo diretamente através deste edifício, agora vem imagens. Vocês do rádio, imagens da televisão, com as quais nosso sentido não entra em contato, mas eles possuem um tubo ou um cristal, o qual apanha essas ondas da atmosfera e as manifesta. Então, vocês veem, bem, aqui neste edifício agora existem pessoas em ação no ar, existem vozes, elas estão aqui, nós sabemos disso,
elas são absolutamente verdadeiras e a única coisa que você faz, eles apanham isto no... eu não entendo a mecânica destas coisas, as quais a ciência tem inventado, mas nós sabemos que isto nos prova que há a quarta dimensão. Bom, meus irmãos, eu preciso parar aqui. Nós chegamos ao parágrafo 22, né? E já deu a hora de pararmos. Então eu vou parar aqui e nós todos, na próxima programação, não percamos o desenrolar aqui da narrativa do profeta de Deus, porque é muito importante para nós, não é? Então, sem mais delongas, nós vamos orar agora para encerrarmos mais esta programação. Oremos agora todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e estarmos aprendendo cada dia mais a respeito das verdades ocultas que nós precisamos saber. E o Senhor nos tem mandado um profeta mensageiro para nos ensinar estas coisas, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Eu peço a bênção da cura divina para os doentes, a bênção da libertação para os que estão aprisionados por Satanás, a bênção da alegria nos corações daqueles que estão entristecidos, abatidos, que os lares sejam abençoados, que cada um possa receber do Senhor aquilo que está necessitando. E também, Senhor Deus, receba a glória, receba todo louvor e toda honra dos teus filhos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui, não é? Agradecemos a Deus primeiramente e agradecemos a todos vocês pela companhia. Não se esqueçam então de clicar ali no símbolo de gostei, né, de joia, para você ajudar a impulsionar o vídeo e também se inscrever no canal. E ainda em tempo, não é, você também pode acionar, né, ou ativar o símbolo de notificações para você receber os vídeos quando eles são publicados. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, Ele permitindo, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.